companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então dar continuidade ao ciclo de palestras. Só para relembrar, nós já estudamos o tema espiritizar. Logo em seguida, o tema evangelização. Na sequência, o evangelizador e o evangelizando. Na semana passada, nosso amigo Eduardo, com o tema deveres dos pais. E hoje nós vamos finalizar o ciclo de palestras com o tema integração lar-casa espírita no contexto da evangelização. Pois bem, então é até interessante nós iniciarmos refletindo em torno do convite do Cristo, a fim de que nós possamos avaliar com critério qual a diretriz que nos cabe perseguir. Qual a diretriz que nos cabe buscar na nossa trajetória? A doutrina espírita nos felicita, ilumina as nossas consciências, nos esclarece, deixando claro que nós somos espíritos imortais e que estamos em trânsito. Daí, quando nós falamos na tarefa evangelizadora, essa importância se traduz na necessidade que nós temos de aproveitarmos as sagradas, as sacrossantas concessões dos planos superiores, que nos dão a oportunidade dita de mergulharmos na vestimenta carnal e buscarmos a verdadeira felicidade. E Jesus nos ensinou há 2000 anos o roteiro capaz de nos conduzir, capaz de nos fortalecer, para que nós possamos nos libertar das nossas imperfeições e que possamos verdadeiramente caminharmos no sentido coerente em busca do nosso progresso espiritual. E a doutrina espírita, como consolador prometido, coordenado pelo Cristo, nos informa, nos orienta, através do estudo das leis divinas, através do estudo das leis que regem o universo e a nossa trajetória. Então, que fique claro que o estudo tem por finalidade situar a nossa necessidade, a nossa clara necessidade de evangelização, óbvio, mas, sobretudo, que nesse processo, para que essa tarefa sagrada se torne exitosa, se torne viável, é essencial o lar e a casa espírita. Daí porque a integração lar e casa espírita representa uma equação fundamental para os nossos destinos. Casa espírita como ambiente sagrado onde os espíritos superiores nos convidam ao trabalho, ao estudo, ao melhoramento dos nossos valores. Como repositório sagrado de energias superiores que nos oferecem o acréscimo de lucidez, de orientação, de ensino, de esclarecimento, para que nós saibamos nos guiar em meio aos atropelos que a sociedade contemporânea nos oferece. E é lar. O lar que é a nossa oficina sagrada, o nosso ambiente oferecido por Deus para que nós possamos aprender e exercitar todo o aprendizado que buscamos. Então, que fique claro que a meta da tarefa evangelizadora, do dever dos pais, do evangelizando e do evangelizador, em todos os sentidos e ângulos, é o progresso individual e social. O progresso individual, quando nós nos autoconhecemos,
quando nós identificamos que somos espíritos imperfeitos e que a nossa felicidade depende indiscutivelmente da nossa reforma íntima. E o progresso social, quando nós nos identificamos como elementos capazes de, uma vez, renovarmos, contribuirmos com eficácia no processo de renovação dos quadros do mundo. E o meio e as circunstâncias bem conhecemos. As dificuldades que a sociedade oferece, resultado do nosso desequilíbrio, da nossa imperfeição moral, de todo o cortejo de misérias que seguem os nossos passos desde épocas ancestrais, que resultam numa sociedade materialista, que sepulta por completo a ideia da espiritualidade, que sepulta por completo as aspirações nobres e que conduz o homem, hipnotiza a cada um de nós a que nós vivamos, sobretudo, ou melhor dizendo, exclusivamente em função das sensações, em função das conquistas efêmeras, em função das distrações que inviabilizam a nossa renovação, o nosso progresso. Uma sociedade individualista, uma sociedade que fomenta a criação no lar de indivíduos que só pensam em si, a fim de que as nossas chagas mais se tornem sérias, uma sociedade consumista, hedonista e por aí vai. E as plataformas salvadoras são o lar e a casa espírita. Na promoção de nossa evangelização, nós que somos espíritos imortais. Então, a casa espírita é um ambiente sagrado que nos oferece a oportunidade de aprendizado. É o ambiente sagrado que nos oferece energias de renovação. É o ambiente sagrado que nos oferece, através da mediunidade sagrada, o amparo das entidades mais nobres que trabalham no plano espiritual em favor do nosso progresso, em favor da nossa renovação, que identificam que respeitam as nossas limitações, mas é sobretudo um convite a que nós também unamos os nossos esforços, juntamente com os espíritos superiores, para que nós também possamos ajudar. E essa equação é divina. Ajudando, nós nos ajudamos. Promovendo o progresso, nós promovemos o nosso progresso também, de forma imediata. E o lar, como foi estudado ao longo de todos os estudos, de todas as palestras, que é um ambiente sagrado em que somos obrigados, ou melhor dizendo, me perdoem o termo infeliz, em que somos convidados a servir. Quando a sociedade nos conduz, nos ilude no sentido de que nós devemos ser servidos. Nós devemos triunfar, nós devemos dominar, nós devemos saciar todos os nossos apetites infelizes. E essa ideologia é ensinada de forma massiva, sobretudo para a juventude, como se a morte não nos aguardasse logo ali adiante. A morte do corpo físico. Como se o fim da nossa trajetória no plano físico não se encerrasse dali a instantes, pois nós sabemos a vida passa muito rápido. Pois bem, então Zita Flora de Almeida, num texto que consta no livro Ceareiros da Atualidade, volume 3, ela diz o seguinte: evangelização é educação à luz dos valores cristãos, a moral do Cristo. Esse conceito também se aplica à educação, ou melhor, à reeducação dos adultos, quando estes modificam ou aprimoram seus sentimentos e atitudes pela aceitação dos ensinos de Jesus. Então, que nós nos sintamos felicitados pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e que nós honremos a responsabilidade que daí decorre de empreendermos os nossos sinceros esforços para que não apenas recebamos do alto a sagrada inspiração e o sagrado amparo, mas, sobretudo, para que nós possamos oferecer o que nós já temos. Pois, indiscutivelmente, aqui, todos nós temos algo a oferecer em prol do auxílio dos bons espíritos. E a Zita Flora, ela faz uma classificação muito didática e lúcida a respeito de nós. Ela faz uma classificação, uma tipificação, uma tipologia a respeito das pessoas, dos encarnados. Então, quem somos nós que acorremos à casa espírita? Quais são as nossas reais necessidades?
dentro da pauta daquilo que nós buscamos. E ela classifica em 4 tipos, a fim de que nós possamos compreender e refletirmos, encontrando daí forças e lucidez para que possamos continuar a nossa jornada. Espíritos com bom patrimônio intelectual e moral. É a primeira classificação, é o primeiro item da classificação da autora. E ela diz o seguinte, que demonstram ser, desde a infância, brandos, afetuosos, responsáveis, prestativos. Desenvolvem rapidamente suas potencialidades e muitas vezes superam o próprio meio. A boa semente da evangelização produzirá a 100 por 1 nessa terra fértil. São espíritos que já alcançaram apreciável nível de progresso, que vêm efetivamente para colaborar, que vêm efetivamente para somar esforços, que já amealharam em suas almas o sentido do progresso espiritual. Que descobrem, que desenvolvem com rapidez as suas potencialidades, sobretudo pondo-as à disposição do plano espiritual. Já que nessa categoria os espíritos suplantam as tendências egoísticas, melhor dizendo. A segunda categoria, espíritos com ricas experiências, mas com necessidades evolutivas mais acentuadas de determinadas virtudes. São geralmente inteligentes, operosos, mas com dificuldades espirituais específicas, revelando deslizes do passado. Na verdade, a grande esmagadora maioria de nós, talvez, me perdoem a afirmativa que é a especulação, nós nos enquadramos nessa categoria. Revelando deslizes do passado, gerando por vezes comportamentos contraditórios. Precisam do conhecimento espírita a fim de se conscientizar de suas necessidades. E, o mais importante, se decidirem pelo bom combate. O que equivale a dizer, precisamos do conhecimento espírita para que ele nos ofereça o material sagrado que nos há de impulsionar para as verdadeiras conquistas, a fim de que nós nos conscientizemos das nossas necessidades. O que equivale a dizer, a fim de que tenhamos condições de realizar em nós o autodescobrimento. A fim de que os pais, nós que estamos vinculados mais imediatamente à tarefa de evangelização no âmbito do nosso lar, saibamos das nossas mazelas, criando condições necessárias a fim de que nós as possamos enfrentar com lucidez e, dessa forma, tornarmos o processo de evangelização dos nossos filhos viável. Afinal de contas, como nós vamos evangelizar os nossos filhos se nós ainda padecemos as agruras das nossas imperfeições morais? Como nos dedicaremos ao ensino, à exemplificação, com aquela energia que realmente é capaz de modificar, com aquela energia que realmente é capaz de persuadir e de convencer? Então, precisamos do conhecimento espírita, precisamos da casa espírita da nossa colaboração, que numa das suas sagradas tarefas de auxílio à sociedade sofrida, oferece a doutrina espírita, que ilumina, que acalma, que fortalece, que cria em nossas consciências as condições indispensáveis para que nós possamos adquirir o equilíbrio, daí a instantes a lucidez, a calma, a ponderação, a prudência, a fim de que nós possamos verdadeiramente tomar as rédeas da nossa trajetória. E o mais importante, se decidirem pelo bom combate. O bom combate equivale a dizer o enfrentamento das nossas imperfeições. Então, toda a tarefa de evangelização, toda a tarefa de auxílio aos bons espíritos depende de forma indissociável do bom combate, da luta pelas nossas imperfeições. Kardec, respondendo, ou melhor dizendo, a questionamento de Kardec às entidades
superiores no Livro dos Espíritos, vocês me perdoem, mas não me lembro a questão, eles respondem de forma eloquente que se conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende no domínio das suas más tendências, na contenção das suas más tendências. Então, um bom combate nos aguarda. Sabemos que a nossa evolução, nosso progresso, a nossa renovação não há de ocorrer como num passe de mágica. Mas sabemos que dia após dia, vitória a vitória, palmo a palmo nesse terreno áspero e árduo, nós estaremos em melhores condições de caminhar e de, sobretudo, colaborar no ambiente da casa espírita. Terceira categoria, espíritos com pouca maturidade espiritual. São geralmente centrados em si mesmos, egoístas, de vontade débil, inconstantes, frívolos, pouco afeitos às tarefas humanitárias, necessitam de boa formação de hábitos, de educação metódica e coerente. O conhecimento religioso atua sem grande profundidade no sentimento e, quando demonstram interesse religioso, são muitas vezes mais tementes que amantes a Deus. É sempre necessário, em todo e qualquer empreendimento, sobretudo na evangelização, nós contarmos com a fé em Deus. Mesmo diante de uma situação em que o espírito se mostra impermeável, a nossa tarefa é investirmos na exemplificação, na evangelização, no ensino constante, a fim de que a semente fique divinamente instalada naquela consciência, porque ela, mais cedo ou mais tarde ela há de germinar. A providência divina comanda todos os mecanismos intercessórios, a fim de que esse espírito seja sensibilizado, que no momento oportuno ele desperte, que no momento oportuno ele aprenda tal ou qual lição, tal ou qual experiência que há de oferecer a ele material para que ele possa progredir. 4. Espíritos com pouca maturidade espiritual, experiências muito negativas. Por serem consciências culposas, carregam o estigma desses desequilíbrios, a se expressarem em comportamentos agressivos, ansiosos, egoístas e rebeldes. Mais do que os outros, necessitam de coerência, firmeza, paciência, e educação assume a complexidade de uma terapia. Então, como Jesus nos ensinou e como os espíritos superiores nos ensinam, a exemplificação do Evangelho nos lares, a constância, a firmeza, a coerência da nossa conduta tem fator preponderante e decisivo na evangelização de espíritos que se encontram nessa condição. Daí porque a tarefa de evangelização não prescinde da colaboração dos pais no ambiente familiar, como foi estudado ao longo das semanas. E voltando um pouco para os recursos, então, que a Casa Espírita oferece. No livro Educandário de Luz, Mensagem de Emmanuel. Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Então, a lei que preside o funcionamento de todas as casas espíritas é a lei de solidariedade, de permuta. De nada adianta contarmos com um cortejo de espíritos redimidos se de nossa parte nós não fazemos os mínimos esforços para que possamos criar condições para que eles atuem. Daí porque o estudo das leis universais, que oferece discernimento e clareza de raciocínio, não é? O estudo do Evangelho, que pacifica a consciência, que nos informa acerca dos mecanismos da justiça divina, a respeito do destino e da imortalidade, sobretudo da imortalidade, quando pouco a pouco assimilamos, pouco a pouco votamos a vida, o valor que ela tem, no sentido de que ela é uma concessão divina, que deve ser valorizada espiritualmente, nós nos
colocamos em condições de oferecermos às engrenagens do Centro Espírita os recursos de que a casa necessita para a promoção eficiente de todas as tarefas que ela oferece à comunidade. Daí porque falamos que no salão devemos cultivar o silêncio, o recolhimento e a oração. Daí porque estudamos que o ambiente exige comedimento. Não estamos no ambiente de encontro social. Daí porque falamos que a assiduidade, a continuidade, ou seja, numa palavra, em resumo, em suma, daí porque a seriedade no trato com as nossas responsabilidades representa valor superlativo na condução de nossas responsabilidades. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, a fim de que nós saibamos que, uma vez consolados, uma vez acolhidos, uma vez amparados, qual não é o nosso dever perante a divina bondade em nós oferecermos aquilo que temos de melhor para que a casa continue a funcionar sob o amparo dos bons espíritos, oferecendo os recursos a todos os demais que virão após nós, em busca de amparo, de auxílio e de orientação. Portanto, que tenhamos sempre em mente que nós, os nossos esforços que empreendemos nessa seara sagrada, não fazemos os nossos esforços que nós oferecemos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Porque se a contabilidade divina fosse pura e simplesmente presidida pelas leis da contabilidade, com certeza nós nem ao menos teríamos sido admitidos a essa sagrada oportunidade, a essa sagrada concessão. Então a realidade é essa, indiscutivelmente. Não há meias palavras para essa reflexão. Caminho, verdade e vida. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias, da casa espírita, é sempre a mesma. Seja nas igrejas, nos templos protestantes, nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores. Paulo não afirmou com eloquência que nós estamos rodeados por uma grande testemunha, uma grande nuvem de testemunhas? O que equivale a dizer, estamos sempre nos acotovelando com os espíritos. Estamos sempre em mecanismo de permuta de matéria mental, de pensamentos. Daí porque a casa espírita oferece um ambiente propício para que nós possamos readquirir o fôlego de que necessitamos, o equilíbrio tão indispensável às nossas atividades, a influenciação superior, a inspiração sagrada que nos ampara e que nos permite a escolha dos roteiros seguros para o sucesso da nossa caminhada. Repetindo, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Porque não há como enganarmos os espíritos. A nossa atividade, os nossos esforços são sagrados em função da nossa disposição íntima, do que pensamos, do que almejamos, quais são os ideais que presidem os nossos passos. De nada adianta a fórmula pura e simplesmente praticada no seu estrito rigor, se nós não buscamos um ambiente, a casa espírita, munidos do sincero propósito de nos renovarmos, do sincero propósito de auxiliarmos as entidades nobres na tarefa de evangelização de nossas almas. O Centro Espírita é a célula máter da sociedade, uma escola, porém, naquela abrangência muito bem definida pela pedagogia moderna, que não apenas instrui, mas educa, criando hábitos consentâneos com as diretrizes da codificação. Hábitos totalmente distintos
da mentalidade materialista que ameaça e que seduz, sobretudo, a juventude, com os seus desequilíbrios e as suas promessas ilusórias. Hábitos que se vinculam à continência, à prudência, à moderação, à valorização da vida e da saúde e, sobretudo, à valorização da reencarnação, o desenvolvimento dos nossos valores espirituais, porque a juventude passa como num passe de mágica. Rápido. Nós que já temos mais de 40 já sabemos, não é, meu amigo? Que passa rápido, não é? Então, criando hábitos consentâneos, de acordo com as diretrizes da codificação, de acordo com os ensinos dos espíritos superiores, que bem conhecem as nossas misérias, que bem conhecem os nossos fracassos, que se encontram ainda encravados em nossas consciências, como experiências negativas do pretérito. Escola e hospital, santuário e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, alimento para sobreviver aos choques exteriores. Porque não nos iludamos, nós ainda nos afeiçoamos, nessa linguagem simbólica, à alimentação infeliz que o mundo oferece. Daí a nossa luta, a nossa porfia constante para que possamos buscar o alimento espiritual, o alimento que os espíritos superiores nos oferecem, a renúncia, a abnegação, o esquecimento de si mesmo, a subjugação dos vícios que ainda falam alto, que gritam na acústica de nossas almas, convidando-nos à loucura e à deserção dos nossos deveres. Também de Divaldo Franco. E Bezerra de Menezes, vocês me perdoem, tá? De forma atropelada, Divaldo Franco, essa é uma entrevista que está no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Os três textos, esse e os seguintes, foram extraídos desse livro. Tá bom? De autoria de Sueli Caldas Schubert. Bezerra de Menezes. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis, necessários e quão delicados aos trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Então, Bezerra de Menezes deixa claro, deixa cristalina a magnitude das tarefas que são desenvolvidas na casa espírita. E a colaboração com o cumprimento desses deveres, dessas tarefas, a integração, na estrita acepção do termo, significa para nós o fortalecimento e a nossa capacitação para que nós possamos nos evangelizar, possamos evangelizar os nossos filhos. A cura a enfermos, conversão de entidades encarnadas que enxameiam no plano espiritual. Quando nós nos evangelizamos, quando nós vencemos as nossas más inclinações, quando nós ultrapassamos as nossas dificuldades, quando nós vencemos os desafios que se apresentam, nós influenciamos aqueles espíritos que nos acompanham. Nós criamos um ambiente, uma atmosfera fluídica no nosso lar, toda favorável ao equilíbrio, toda ela favorável à cura, toda ela favorável à lucidez, a fim de que possam verdadeiramente vigorar os valores reais da vida. Então, os obreiros da imortalidade nos convidam e nós devemos sempre refletir e meditar a respeito do que fazemos, a respeito de como contribuímos e a respeito dos nossos sagrados deveres para com Deus e para com os bons espíritos.
O lar é ir nesse abrigo limitado a 4 paredes que serás desafiado a positivos testemunhos de sacrifício, diplomando-te no serviço justo à comunidade terrena, que te espera a palavra brilhante e a linguagem do exemplo renovador. Vives no asilo doméstico à maneira de quem lhe penetrou os umbrais, exclusivamente para aprender e amar, socorrer e servir. Tal como somos convidados a aprender no ambiente da nossa sagrada casa espírita, assim deve ser a nossa conduta em nosso ambiente doméstico. Nós estamos para servir, para renunciar, para auxiliar, para perdoar, para lutar o bom combate. Pois é nesse ambiente sagrado que nós reencontramos os antigos desafetos. É nesse ambiente sagrado que a espiritualidade permite que aqueles espíritos ainda desencarnados se aproximem, para que dessa aproximação sobrevenham o auxílio, o socorro espiritual, a fim de que nós não ouçamos mais o mundo nas suas propostas ilusórias, a fim de que nós nos aproximemos mais e mais do Evangelho, assimilando, entendendo o que de fato é essencial em nossas vidas. Dentro dele encontrará os laços mais puros, incentivando-te à sublimação do porvir, e as mais aflitivas algemas a te jungirem ao passado obscuro e delituoso. E o que nós vemos? Precisamos de prova a respeito dessa afirmativa do livro Alvorada do Reino? Quantos não são os lares conflagrados pela discórdia entre os familiares, entre os seus integrantes? Quantos não são os lares vítimas da animosidade, da inimizade, da deserção dos deveres mais sagrados? Precisamos de prova? Ou são fatos notórios que falam por si mesmos? Existe outro roteiro que não esteja no Evangelho, que nos aparelha, que nos prepara, que nos habilita para que nós saibamos viver em nossos lares, conscientes de nossas responsabilidades? Existe outro roteiro sagrado que ensina o homem a renunciar, ao invés de reivindicar direitos que ele não tem, que ele não possui? Existem outros instrutores, senão aqueles que representam Jesus à frente da humanidade sofrida, que nos orientam, que nos oferecem diretrizes seguras? A escolha é nossa. Agora ou mais tarde, se a escolha for infeliz, pelos mecanismos automáticos das leis divinas, nós seremos obrigados, compelidos, mais cedo ou mais tarde, a recuarmos e recolhermos os destroços das nossas escolhas infelizes. Em seus altares serás defrontado pelas flores do carinho sem jaça e pelos espinhos agressivos do ódio e da aversão, requisitando-te a mensagem permanente da humildade e da tolerância. Como condições extremamente importantes, faltou um S aí, a consecução dos objetivos da evangelização faz-se necessário o quê? Então, retornando ao texto da Zita Flora de Almeida, ela agora vai elencar uma série de atitudes, uma série de diretrizes que nos esclarecem e nos orientam. Então, ela diz o seguinte: os pais espíritas vivenciam sua fé em seus atos cotidianos, na prática do culto do Evangelho no lar, na integração com os trabalhos do centro. Esse assunto já foi reiteradamente veiculado, estudado por nós. De nada adianta nós apresentarmos o Evangelho, nós apresentarmos os ensinos do Cristo, os ensinos dos Espíritos superiores e os nossos atos desmentirem por completo o que nós reputamos aos nossos filhos, aos nossos rebentos, o que é de valioso. Se é um espírito lá da primeira categoria, aquele espírito que já se faz caminhando acima das vicissitudes, ele, no caso, vai nos evangelizar. Mas se é um espírito necessitado como nós, qual será a ruína da nossa deserção?
culto do Evangelho no lar e integração com os trabalhos do Centro Espírita. Integração representa aqui atividade, comprometimento, fidelidade à tarefa, cerceamento do nosso orgulho e da nossa vaidade, que bem nos balançamos por colaborarmos, bem sinalizamos por envidarmos os nossos esforços. Espíritos contrários ao nosso progresso se utilizam dessas chagas ainda presentes em nossas almas para contaminar e comprometer o nosso passo. B. A ação educativa no lar se faça de forma firme e coerente, mas com respeito à individualidade do educando e às suas possibilidades. E a firmeza e coerência vem do exemplo, mas também da autoridade. Aí a sabedoria e a experiência nos ensina que a autoridade, quando fundada no exemplo, quando fundada na lucidez, quando fundada na prudência, ela redunda em frutos satisfatórios. C. O Centro Espírita reflita sobre os recursos usados na evangelização, seja das crianças, dos jovens ou dos adultos, observando sua adequação ao grupo. Por ser a escola dos ensinamentos espíritas, o Centro Espírita tem a responsabilidade do planejamento do ensino. O que equivale a dizer, em outras palavras, que nós devemos nos preparar, que nós devemos estudar, que nós devemos nos ajudar mutuamente, porque a casa possa funcionar em todos os seus departamentos, em todas as suas atividades, com aquela coesão e firmeza necessária, que há de conferir lucidez aos dirigentes, aos tarefeiros que se congregam para a condução sábia e retilínea das atividades. O lar e o Centro Espírita estimulam a boa leitura, valorizando o conhecimento espírita, pois nenhuma tentativa de erguimento moral será eficiente se estivermos presos à ignorância. Só a verdade vos salvará. É muito natural. O cotidiano oferece às crianças e aos jovens um cortejo imenso de distrações. Então, a leitura espírita, a evangelização e todos os recursos, e sobretudo os nossos exemplos, oferecem à criança o material de que ela necessita para que ela possa estar também integrada às atividades. Não é isso? É natural e precisamos do nosso esforço. Só um exemplo. Eu estava em casa fazendo o culto do lar com a minha esposa e meu filho. Ele dormindo. Aí eu pedi ele 3 vezes para ele, que estava caindo pela mesa. Não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu contei, vocês me perdoem. Aí eu falei, Estevão, vamos ajudar. Não, estou muito cansado. Tá. Aí ele está muito interessado por futebol, e não fui eu que influenciei ele. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, de forma sorrateira, eu falei, tá 1-0 Fluminense. Na hora ele, de quem foi o gol, pai? Aí eu falei sério com ele. Deu vontade de rir, mas eu me segurei na minha tolice, né? Segurei a minha tolice e falei sério com ele. Poxa, filho, você está interessado em futebol, mas a gente está orando a Deus. Por nosso lar, por você, por mim, por sua mãe. Não estou dizendo que você não tem que gostar de futebol, mas a gente se reúne uma vez por semana e você não pode se concentrar nesse período para você orar e agradecer por tudo que você tem. E ele realmente teve uma reação de constrangimento, que eu fiquei feliz com essa reação, porque dali eu interpretei que ele de fato se sentiu tocado com a minha argumentação. Enfim, mas é isso. Vamos em frente. A fraternidade e o espírito de trabalho sejam o clima manifesto do lar. E no centro, a fim de que, pelo exemplo, possamos oferecer as imagens positivas, embora muitas vezes funcione apenas como avisos prévios no dizer de Emmanuel às almas mais rebeldes. Ou seja, centro sem fraternidade, sem o nosso exemplo, sem a nossa dedicação, para que possamos construir, colaborar pela construção das imagens, mas sobretudo do ambiente vibratório, favorável ao amparo e ao socorro das nossas necessidades.
Então, pois bem, meus amigos, João Luiz ainda não apareceu. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a firme convicção de que o lar e o centro espírita são ambientes sagrados que a divina bondade nos oferece. O lar e o centro espírita são convites vindo do Cristo, são convites vindo das altas esferas das nossas almas necessitadas. Nós não estamos aqui na condição de quem dá, no sentido mais estrito da acepção. Nós estamos na condição de quem mais recebe. Pouco a pouco nos habilitamos, pouco a pouco conquistamos mais franquias, mais espaços, para que possamos nos afiliar à corrente bendita que vem do alto, com mais intensidade, porque nós já fazemos isso em menor ou menor intensidade. Aqui, a fim de que nós também aprendamos a dar, não somente a pedir. Então, que nós tenhamos essa firme convicção, que os espíritos superiores nos amparem, na sua infinita misericórdia, para que nós possamos aproveitar o tempo que é curto, para que nós possamos aproveitar a oportunidade que é sagrada, na casa espírita, cerrando as fileiras da instituição, oferecendo o que temos de melhor, cerceando as nossas chagas e oferecendo a nossa colaboração eficiente, o nosso trabalho, em favor de todas as tarefas que são desenvolvidas em nome do Cristo. E no lar, para que em nosso lar possamos efetivamente vivenciar as lições que aprendemos no Evangelho, que aprendemos na codificação espírita, edificando o lar em bases inamovíveis, em bases sólidas, a fim de que nos façamos merecedores de mais amparo, a fim de que nos façamos capacitados para sermos elementos de equilíbrio, de harmonia, para que façamos o que podemos fazer, mas façamos bem, buscando a integração na casa espírita, a influenciação superior e a superação dos nossos desafios e mazelas. Que Jesus nos abençoe sempre.